Maravilha! Iniciamos aí mais uma série de vídeos em que pretendo aí fazer com você, pretendo apresentar aí alguns textos originais em latim, trabalhando aí com com textos pequenos, né? Sempre que for possível, textos pequenos ou partes de textos mais compridos, em que tentarei analisar cada palavra da frase. Isso para quê? Para conhecer o máximo possível aí da gramática latina, tá certo? Então, seria um trabalho exaustivo. Bom, então essa nova série chamada Traduções de Textos Latinos vai começar com uma fábula de Êxopo, que é o Lupus et Agnus. Então, não estranhe agora o que nós iremos ver. Pois bem, então nós temos aqui, né, a primeira parte aí dessa fábula. Eu pretendo trabalhar com toda ela, com a fábula inteira, tá bom? E no final apresentar a tradução, tá certo? Então vamos lá. Ad rivum eundem, ao mesmo rio, lupus et agnus venerant. O lobo e a ovelha foram site compulsi, compelidos pela sede. Superior stabat lupus. Mais acima estava, esse estava que a gente pode traduzir como estava de pé, o lobo. Longeque, e longe, mais abaixo, inferior agnus, a ovelha. Pois bem, então isso aqui é uma tradução rapidinha, né? Sem ficar falando muito sobre ela, né? Mas vamos lá. At rivum eundem. Então, para começar aqui, nós temos aqui o what. Estou falando isso porque eu não montei o slide do what, então preciso já falar, né? Já que eu pretendo falar sobre cada palavra desse primeiro parágrafo. O what, ele vai reger sempre aí um acusativo, e o acusativo que ele está regendo é rivum e em seguida eundem, tá certo? Eundem. Pois bem, vamos lá. Então aqui nós temos três palavras que é da segunda declinação: rivus, lupus, agnus. Eu peguei como exemplo aqui a palavra rivus. Rivus, rio. Então, rivus, rive, rivum, rivo, rivo, rive. Então, nessa primeira coluna, nós temos aqui o singular e na segunda coluna o plural. Rive, rivorum, rivus, rives, rives, rivi. Tá ok? Bom, essa palavra rivus, ela vai servir de modelo para lupus e agnus. Então, como é que eu vou saber aqui declinar a palavra lupus e agnus? Bastante simples. Basta eu tirar a letra, né, a desinência correspondente ao nominativo singular, procurar o genitivo singular, que eu já sei, aliás, né? Vamos retomar isso aqui. Basta eu saber que o genitivo singular da segunda declinação termina em i, ou seja, basta eu tirar esse i aqui e eu já tenho o tema ou radical da palavra que eu quero declinar. Então, a palavra que eu quero declinar é lupus e agnus. Então, se eu já sei que os é o nominativo, corresponde ao nominativo,
eu já sei que eu devo retirar então esse uso aqui e acrescentar o i. Então, lup, agni. E a partir daí, tendo já o radical da palavra, eu consigo fazer toda a declinação. Lembrando o seguinte, tá bom? Eu tenho aqui, ó, nessa linha, o nominativo. Aqui eu tenho o genitivo. Aqui eu tenho o acusativo. Aqui o dativo, o ablativo e o vocativo. Então fica assim: lupus, lupi, lupum, lupo, lupo, lupe, lupi, luporum, lupus, lupis, lupis, lupi, agni, agnus, agni, agnum, agnu, agnu, agne, agni, agnorum, agnus, agnis, agnis, agni, o lobo, do lobo, o lobo, no caso acusativo, para o lobo, pelo lobo, ou ó lobo, pensando aqui que eu estou imaginando lupus, tá bom? Se é como é rio, então o rio, do rio, o rio, para o rio, pelo rio, ó rio, tá certo? Essa é a tradução. Continuando, e aqui nós temos uma palavra da terceira declinação, citis, citis, que quer dizer sede. E essa palavra aqui é uma palavra bastante irregular, por 3 motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, o aplativo dessa palavra é em i, diferentemente de da declinação da terceira declinação regular que termina em e. Outra irregularidade dessa palavra é o vocativo em in, sendo que regularmente termina em en. E a terceira e última declinação é que a terceira e última irregularidade dessa palavra é que ela não tem o plural. Aqui tem um errinho, tá bom? Então vamos lá. Citis, 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 citi, citi, citim. E vamos lá. Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, aplativo e vocativo. Bom, para você verificar isso, né, essas irregularidades, você deve procurar a gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida, o parágrafo 113, a observação número 2. Continuamos. Então, nós temos aqui também a declinação do pronome, né, um pronome demonstrativo, né, o idem, eadem, idem, mesmo. E esse pronome aqui, o pronome, aliás, o pronome demonstrativo, né, a diferença dele para a versão, vamos dizer assim, original, né, porque isso aqui é uma composição, é esse M aqui, EM, tá bom? Nós temos então aqui, ó, pronome demonstrativo, it, eat, it, ok? Para fazer então a declinação de mesmo, seria mais assim como ele mesmo, né? Então, alguma coisa próxima assim, a tradução, basta acrescentar o EM ao pronome demonstrativo it, eat, item. Então vamos lá. Nessa primeira coluna mais clara aqui, nós temos o singular, e nessa coluna aqui mais escura nós temos o plural. Aqui nós temos o masculino, o feminino e o neutro. O nominativo. Depois aqui nós temos o genitivo, eusden. Depois o dativo, eiden. Eusden e eiden serve tanto para o masculino, como para o feminino, como para o neutro. Já quando chega no dativo, a coisa muda um pouquinho. E se você observar, aqui nós não temos aqui, né, o vocativo, tá bem? Eodem, eadem, eodem. Aqui,
masculino, feminino neutro, o ablativo, e temos o vocativo, eundem, eadem, idem. O que aparece no texto, no nosso texto, é eundem. Aí nós temos o masculino. No masculino, a diferença no masculino é o seguinte, ó. O genitivo plural tem uma forma para o masculino, para o feminino e para o neutro, diferentemente do singular. Idem, eadem, eadem. Eurudem, earudem, eurudem. Masculino, feminino, neutro. Eisdem, dativo. Eisdem, dativo. Esse eisdem serve para os três gêneros. E aí o acusativo, eosdem, easdem, eadem. Nesse caso, uma forma para cada gênero. Continuemos. Então vamos lá. Como eu estou apresentando aqui por partes, né? Nós temos aqui lá no nosso texto venerant. Venerant é um tempo derivado de veni. Tá bem? De veni. Foram. Então, veja só, desse tempo aqui eu vou derivar então 1, 2, 3, 4, 5 tempos diferentes. Temos aqui o mais que perfeito, o futuro anterior, o perfeito do subjuntivo e o mais que perfeito do subjuntivo. Veneram, veneras, venerat. Veneramos, veneratis, venerant. Que é esse aqui que aparece lá no nosso texto. É importante a gente saber de quando nós olhamos lá no livro no latim, o tempo. Também é importante nós vermos então o tempo e saber de qual tempo ele é derivado. Então nós vimos que ele é derivado do perfeito do subjuntivo, que formou então esses 5 tempos aqui. E esse aqui é o infinitivo passado, ter ido. Então vamos lá. Veneram, foram. Irei, né? Venerem, tenha ido. Venissem, tivesse ido. Traduzimos dessa maneira aí, conforme a pessoa, tá bem? Então é isso. Observe aqui, ó, venero. Observe esses dois tempos aqui, ó, venero e venerem. O que muda desse tempo então é o o para a primeira pessoa e o in para a primeira pessoa, no futuro anterior e no perfeito do subjuntivo. As demais pessoas são exatamente iguais. Como é que a gente sabe então se no texto ele está se referindo? Se ele está se referindo, por exemplo, ao perfeito do subjuntivo ou ao futuro anterior? Olha, o subjuntivo ele é sempre um tempo que depende de uma frase principal, de uma conjunção. Por isso que em português de Portugal nós chamamos de tempo conjuntivo. Tá certo? Por quê? Porque esse tempo aqui ele estará sempre presente em uma oração dependente, né? Uma oração, e não na principal, que eu quero dizer. Tá certo? Agora, se aparecer essas outras pessoas aqui numa oração principal, eu já sei que se trata do futuro anterior. Recapitulando então, o tempo que nós vemos lá no nosso texto, venerant, é um tempo derivado do perfeito do subjuntivo.
aliás, do perfeito do indicativo. Tá bem? E é isso. Aparece também um outro verbo, o verbo estou. Isto, estás, estet, statum, stare. Então vamos lá. Aparece lá stabat. Stabat, então, ele é um tempo derivado do presente do indicativo. Estou. Eu não destaquei aqui, mas é desse tempo aqui que ele é derivado do presente, da primeira pessoa do presente do indicativo. Quais são os tempos que eu tenho aqui? Então, eu tenho o imperfeito, aliás, é o futuro imperfeito, aliás, desculpe, pretérito imperfeito, estava. Tenho também aqui o futuro imperfeito, estarei. E tenho aqui o presente do subjuntivo. Estava, estou. Bom, se eu lembrar do que ele esteja, tá certo? Bom, então vamos lá. Pretérito imperfeito, futuro imperfeito, presente do subjuntivo. Aqui eu tenho o, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o particípio presente. E aqui eu tenho o gerúndio. O gerúndio aqui ele é um tempo que a gente declina, ele é uma forma nominal, né? Então eu tenho que fazer a concordância dele com o nome em que ele se refere. Então esse verbo aqui, ele é declinado pela segunda declinação. Estante, estou, statum. De estar, eu traduzo essa palavra aqui como de estar. Tá bem? E aqui, estantes, eu posso fazer a tradução aí por uma oração relativa, que está, ou posso fazer uma tradução pelo gerúndio em português, estando. Tá bem? Eu tenho duas maneiras de fazer essa tradução, pelo gerúndio ou por uma oração relativa. E aqui eu tenho que fazer uma expressão aí, uma oração, né? Por exemplo, de estar, por estar, para estar, tá bem? Depende da terminação aqui. Lembrando que esse verbo... outra coisa também, alguns consideram o estar como nominativo do gerúndio. E nós temos aí um adjetivo da primeira classe, compulsos, compulsa, compulso, singular, tá bom? Faltou aqui, tá, tudo bem. Então aqui eu tenho o singular, o neutro, masculino, neutro e feminino, tá bem? Eu coloquei aqui numa forma que fica melhor visualizado. Então eu tenho aqui nessa coluna aqui, eu tenho compulsos, compulsum, compulsum, então, o nominativo e o vocativo, tá certo? São formas iguais, assim como também é o acusativo, é semelhante no neutro. O genitivo, dativo, aplativo e o acusativo serve tanto para o masculino como para o neutro. E aí nós temos aqui a declinação do feminino: compulsa, compulsa, compulsai, compulsai, compulsa, compulsam. E a ordem que aparece é a seguinte: nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo. Tá bem? O plural mesmo esquema, quer dizer, muda um pouquinho porque já o acusativo para o masculino é um e o acusativo para o feminino é outro, para o neutro é outro, já que ele tem formas iguais para o
nominativo, vocativo e acusativo. Já o genitivo, o dativo e o apelativo são semelhantes, tá bem? Assim como é semelhante também o genitivo, o vocativo e o nominativo masculino no plural. E aqui nós temos a coluna do feminino. E o comparativo aí, inferos e superos, já que ele aparece no nosso texto. Então nós temos o masculino e o feminino inferior, é o vocativo, o nominativo e o vocativo, e o neutro inferius inferius. Aí eu tenho aqui o genitivo, o dativo e o apelativo. O acusativo ele vai servir tanto para o masculino como para o feminino inferiorem, e como é de regra, o nominativo, o vocativo e o acusativo iguais, tá certo? E a declinação dele aqui, ó, para esses três aqui, é regular para o genitivo, o dativo e o apelativo. E nós temos masculino e feminino plural e o neutro plural, inferiores, 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 iguais para o masculino e feminino, ou seja, então é igual o vocativo, o nominativo, o vocativo e o acusativo, e são iguais para o neutro, o nominativo, o vocativo e o acusativo. Cada um possui sua própria forma e são semelhantes aí, inferioribus, inferiorum, tanto para o masculino e o feminino como para o neutro plural. Bom, então é isso. Como vocês viram aí, eu pretendo aí na nossa próxima aula continuar com as explicações gramaticais dessa nova série que eu pretendo aí começar, tá bem? E assistam os outros vídeos das outras séries. Obrigado por assistir até o final esse vídeo e até a próxima. Desculpe se houve algum erro. Até mais.